ele não queria afetar sua vida de santidade com Deus, e ele começa a falar: olha, mais vale um dia em teus atos do que outra parte mil. Ele dá valor à presença de Deus, a presença, estar com Deus, viver em santidade com o Senhor. Deus sabe, meu irmão, que eu e você vamos errar, nós vamos pecar, talvez hajam adúlteros, homicidas, mas o que vai fazer diferença na minha e na tua vida não é fazer como Saul, ao invés de falar, admitir erros e gerar santidade, ele fala: pressionado pelas circunstâncias, o povo me pressionou. Ele não admitia: eu tenho um erro, eu tenho um problema nessa área, me cura, me transforma. Eu só não aceito Deus vir num culto, assistir uma palavra do céu e não ser transformado por essa palavra. Diante do tema proposto para esse ano, para a gente refletir bastante, nós queremos continuar no mesmo texto que falamos pela manhã e convidá-los para abrir, então, a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 10, o verso de número 1. E o tema será Essência da Santidade, parte 2, a missão. Vamos continuar no mesmo propósito, na mesma luta, e nós vamos juntos falar a respeito desse texto tão importante, que pela manhã nós já fizemos uma abordagem, pelo menos na parte A. Diz assim então a palavra do Senhor: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Uma pequena porção de insensatez, ela compromete toda a sabedoria e toda a honra. Vamos falar com Deus? Pai, fale aos corações aqui presentes, há tanta gente conosco assistindo virtualmente, e que a Tua palavra possa alcançá-los, gerando santidade ao Senhor. Tua palavra não volta vazia, sempre faz aquilo que te agrada. E confiados na Tua palavra que nós pedimos ao Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém. É importante, para darmos sequência e continuidade no sermão, que disse pela manhã que continuaria à noite, nós lembrarmos o que fora dito pela manhã, pois falávamos que desde Gênesis 8, quando se fala então de cheiro, de aroma, como isso aí sempre toca nas narinas de Deus. Mas pastor, será que Deus tem nariz? Me permita usar então um antropopatismo, que é como uma forma humana da gente entender os sentimentos divinos, porque Deus é espírito. Mas a gente começa então a observar vários outros textos que começam a tratar conosco como Deus se agrada disso, desde das ofertas, desde tudo que deveria ser feito dentro do templo. Falamos da mirra, falamos de Jesus. Jesus já chega com, estava ali os presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Incenso e mirra, coisas extremamente aromáticas. E quando ele vai partir, está lá o vaso de alabastro sendo derramado sobre o seu corpo. Que perfume! E então nós estávamos falando da dificuldade que o ser humano tem para observar tudo que está ao seu redor, até porque a Bíblia vai trazer para cada um de nós uma grande reflexão, que o pequeno estraga o ruim. E às vezes as pequenas coisas ruins a gente não dá valor, a gente acha que a gente domina, que aquilo não vai afetar a nossa vida. E como isso afeta e estraga o todo. Se você for ver o contexto, a raiz e o cerne desse texto, ele vai falar que como pequenas coisas ruins estragam tudo aquilo que era bom. Como afeta a essência, como afeta o conteúdo. Pois o texto fala da mosca, e pela manhã eu dizia que essa mosca, quando ela entra num jarro, num vaso, tem ali o perfume, ela estraga toda a essência.
E nós dizíamos, mas para isso acontecer, o pote precisa estar aberto. Você tem tampa na sua vida espiritual? Ou será que tem brechas, que moscas estão passando? Eu dizia ainda que 2 Coríntios, capítulo 2, o verso de número 15, que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Há uma essência de Deus em cada um de nós. Mas essa essência está sendo exalada na sua plenitude, ou será que tem algumas misturas aromáticas que estão comprometendo a essência genuína de Cristo Jesus? E falávamos então da dificuldade que nós temos para a gente observar aquilo que está ruim e endireitar. A gente se acostuma com mau cheiro, a gente se acostuma com sujo, a gente se acostuma com coisas ruins. Você vai passar no ambiente, quando você entra preliminarmente naquele ambiente, se tiver uma parede suja, um detalhe, te choca. 6 meses depois você está achando que é uma peça decorativa. Como é que a gente se acostuma com o ruim, com o caos? Isso vai entrando na nossa vida de tal forma que muitos hoje estão conformados com uma maneira de viver, não percebendo então que a sua vida não tem mais santidade, não consegue mais exalar o bom perfume de Cristo Jesus. E terminei o sermão da manhã falando que todo perfume ele tem um fixador. Você usa perfume barato, você passa ele, dá meia hora, acabou o cheiro. Você usa um perfume bom, você passa 12 horas, está o cheiro lá. O que determina o valor é o fixador. E quando nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, Ele já fixou em cada um de nós o seu bom perfume, e esse fixador, ele vai desde o teu encontro até toda a eternidade, não tem prazo de validade, o fixador do perfume de Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque não foi pago um pequeno preço, não foi pago um alto preço, um preço de sangue. E quando observamos então essa palavra poderosa, falando do tema de santidade, nós vamos observar que o texto ele vai dando sequência e vai trazer para nós várias reflexões, e nós queremos então dar sequência a isso, até porque o texto diz, também, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e que a honra. Um pouco de insensatez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa insensata? O que é um ser humano insensato? Alguns vão pensar que é uma simples questão de opinião e de bom senso. É muito mais do que isso. Porque o insensato, ele não tem sabedoria. Toda pessoa que tem pequenas parcelas de insensatez, ele deixa de ser sábio. Mas o que é sabedoria? Você vai ver em toda a Bíblia quantas coisas nós podemos falar sobre sabedoria. A Bíblia vem falando para cada um de nós que tem uma sabedoria que ela é humana, que ela é até perversa, ela é diabólica, ela é rasteira, mas que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Ainda diz mais, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao pastor Anderson, que a todos dá liberalmente. É isso que o texto fala? Não, peça a quem? É a Deus. Então vamos firmar aqui algumas questões. Primeiro, a sabedoria verdadeira, a sabedoria que precisamos, ela não está nesse hemisfério aqui terreno, ela vem do alto. Ainda diz que vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa é a verdadeira sabedoria. Mas todo sábio, ele adquire conhecimento, que é uma coisa que a gente também confunde, sabedoria com conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não é sábio. Por que não é sábio? Ele estuda, ele vai se esforçar, ele lê até a Bíblia. E tem gente que conhece a Bíblia, pastor João, como poucos,
mas na hora de ter sabedoria, está faltando, Márcia. Por que lhes falta sabedoria? Porque quando a gente não tem, querido, basta pedir que o Senhor derrama sabedoria. A sabedoria, ela funciona colocando como que um freio, um limite na nossa vida espiritual. Todo sábio tem freio. Todo sábio tem controle. E pela manhã eu falava que eu trabalhei num lugar em que tinha aquele cheiro ruim até do cavalo. Eu queria me valer ainda dessa mesma informação, e uma das coisas que a gente aprende, até no ato de você montar um cavalo e até encilhar, aqueles que conhecem, né, o que é você pegar uma cabeçada de um cavalo, colocar num cavalo. É interessante você observar as peças que ali tem. Porque tem muita gente que não sabe o que é um cepilho, uma patilha, um látego. Tem muita gente que não sabe o que é chanfro, boleto. Você está pensando em boleto bancário. Esse eu conheço bem, pastor. Mas o boleto do cavalo fica aqui embaixo, essa parte do tornozelo. Né? Ah, pastor, boleto eu conheço bem. Inclusive esse início de mês, pastor, o que eu mais conheci foi boleto. Mas tem um tipo de boleto lá no animal que assim é chamado, e você pega uma cabeçada, tem 2 tipos de cabeçada para você botar rédea e freio no animal. Tem um que age na comessura labial, e tem outro que age no palato. Um é chamado de bridão. E sabe para que serve aquilo? Quando você puxa a rédea, ele age no entorno da cavidade aqui da boca. Isso machuca o animal, ele percebe o que tem que fazer. O que é isso? Um freio. Tem um outro que parece até uma pequena lingueta que age no palato, no céu da boca do animal. E toda vez que puxa, ele vai lá no palato e aí freia o animal. Por isso que a Bíblia fala para a gente, não sejais como um cavalo que não tem entendimento. Queridos irmãos, nós precisamos na vida de freio. Nós precisamos de limite. Nós precisamos na vida, para termos sabedoria e largarmos a insensatez, sabermos que tem determinadas áreas fronteiriças que não nos permite serem ultrapassadas. O que é isso? Uma pessoa cheia de sabedoria, ela sabe perfeitamente os limites que tem, até onde ir, até onde chegar. Às vezes, meus irmãos, a gente chama uma pessoa para vir na nossa casa e mal a gente está entrando, parece que a pessoa quer entrar primeiro na tua casa antes de você. Eu fico assustado. Ela pede para ir no banheiro, quando você vai ver, ela está na sua cozinha. E se duvidar, está levantando as tampas da tua panela. É ou não é verdade? O que é isso? Insensato. Se você me chamar para ir na sua casa, eu vou com o maior prazer. Aliás, irmãos, que não falta oportunidade esse ano para você me fazer esse convite. Natal, Ano Novo, aniversário. Você pode ficar à vontade. Se você não chegar lá e não me mandar sentar, eu estarei em pé. Se você não falar que eu posso isso, aquilo, eu vou respeitar, porque eu estou dentro da sua casa. E dentro da sua casa tem suas regras, os seus limites. Esse dia estava na rádio debatendo sobre um assunto e perguntaram lá, veio uma pergunta lá falando disso. Meus irmãos, que coisa difícil. Ah, pastor, a gente vai fazer festa de fim de ano, mas aí tem os meus cunhados, eles bebem, eu devo chamá-los e devo entrar bebida alcoólica na minha casa? Porque se eu não permitir, eles não vêm, mas eu não tenho que primar pela comunhão? Às vezes eu vou te responder com uma pergunta, quando tu vai na casa deles, a bebida some? Ninguém bebe lá, por respeito a você que é um cristão, sim ou não? Não, está todo mundo bebendo. Então, na sua casa, as suas regras, os seus limites. Quem põe limites na sua casa é você.
Você que deve determinar, isso aqui entra, isso aqui não entra, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas uma pessoa, para ter sabedoria, ela além de ter conhecimento, ela sabe perfeitamente como colocar limites para as coisas. E tem uma coisa que está gerando muito problema na santificação, porque todas as pessoas que estão vivendo vidas impuras, se você observar o que elas estão fazendo, ultrapassando limites, não sabe até onde pode, não pode. De toda árvore você pode tocar, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não deve tocar. Não chegue perto. O que o primeiro casal humano faz? Ultrapassa o limite. Na vida nós precisamos de limites. Está aí um discurso difícil. Não é palatável falar de limite. Nós precisamos de limite, irmãos. Nós precisamos cada vez mais saber a maneira de nos portarmos, até onde podemos ir, até onde não podemos ir. As pessoas hoje estão vivendo uma vida tão desregrada, mas sem limite, sem freio algum. Não tem freio. E esse limite ele é dado pelo temor. Porque a Bíblia fala que o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Para começar a falar de uma maneira basilar sobre sabedoria, precisamos de temor. É o temor que freia, é o temor que não faz a gente avançar o pecado, é o temor que vai gerar a santidade a cada um de nós. Eu costumo até dizer uma teologia minha, eu penso dessa forma, que nós devemos servir e andar com Deus por base na sua graça e com essa graça desmedida por amor a Ele. Até porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, por amor ao Senhor, não peque, mas se em determinado momento esse amor for falho, você tem um step, você tem um paraquedas reserva chamada temor. Você está entendendo sim ou não? Tem determinados momentos, Pedro mesmo, quando vai ter com Jesus, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ah, Agape, filhão, você conhece aquilo ali muito bem. Até que ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mas às vezes o nosso amor falha. A gente diz que ama a Deus, mas a gente não quer abandonar o mundo, as impurezas e o sistema pervertido que por aí está. Ou seja, quem ama ao Senhor é alguém sábio, que tem temor. E que mesmo que o amor possa falhar em determinado momento, aciona o paraquedas reserva e ele se chama temor. O temor faz a gente frear. O temor não deixa a gente avançar. É o temor ao Senhor que vai gerar santificação. E as pessoas hoje não percebem que estão vivendo uma vida como insensatos, desprezam o conhecimento, desenvolvem sentimentos de ira, dão vazão às paixões, às emoções, os desejos, e depois vão viver uma vida amargurada. Foi assim com a vida de Sansão. Percebam bem. Desde a palavra da vinda de Sansão, a sua mãe viveu uma vida de santidade e separação. Ela mesma já vivia uma vida de nazireia. E o que consistia isso? Em 3 princípios. Não tocar nada imundo, não subir navalha na cabeça e não beber bebida fermentada. Aí fica a gente aprendendo na escolinha lá da tia Ana Cristina. Ainda bem que ela não está aqui, né? E assim, porque Sansão, ele foi derrotado porque a Sansão, ele passou a navalha na cabeça. Não, ele quebrou os 3 princípios espirituais. Sansão não tinha limite. Os pais falavam assim, Sansão, presta atenção, não vá lá procurar mulher. Ele ia lá e fazia. A festa que foi dada no primeiro casamento dele, e diz que eles cumpriram os rituais todos feitos à época, e o casal, o primeiro que fazia era beber bebida fermentada. Está lá, ele passa lá,
olha lá o cadáver com mel, ele vai lá e toca, come e leva para dentro de casa para toda a sua família. Contamina todo mundo. E por último, ele vai deitar no colo da maior mulher do mundo, Dalila. Alguns não entenderam, vão perguntar depois, eu explico. E aí ele brinca, sabe por quê? Sansão não tem limite. Um homem que tinha tudo para viver uma vida maravilhosa, um homem que desde o nascimento tinha tudo para dar certo, mas pela falta de sabedoria, ele é um insensato, leva uma vida desregrada, tudo de santidade passava longe de Sansão, e lhe cobrou um alto preço a sua insensatez. Sabe por quê? 5 minutos de tolice são suficientes para arruinar toda a tua vida de sabedoria, e o pior, comprometer a tua honra. E não tem nada pior na vida do que uma pessoa não ter honra. Você olha para uma pessoa desonrada, ninguém valoriza um desonrado, não é verdade? Desonrado não tem valor para nada e ninguém. Ninguém leva a sério um desonrado. Quando chega um desonrado no pedaço, o que a gente faz? Conheço a tua história, sei de onde tu vem, sei perfeitamente do que tu é capaz. Agora, quando a gente leva uma vida de santidade, honrando ao Senhor, o próprio Deus fala: eu honro os que me honram. O caminho da santidade é um caminho que você vai fomentar um ciclo. Você honra a Deus e é honrado por Ele. Você honra a Deus e é honrado por Ele. Por isso que nós devemos honrar o Senhor em todos os nossos caminhos. Sabe por quê? Você quer ver sua vida prosperar esse ano? Em todos os caminhos. Honre ao Senhor em todos eles, que o que você vai atrair é honra, é honra, é honra. Agora, quando você se perde com isso, o que te resta é viver uma vida cuja percepção você não consegue ter sabedoria, não consegue ter freio, não consegue ter limite. Foi isso que Jesus reputou aos insensatos. Ele fala: o insensato é aquele que ouve as palavras, o sensato, ouve e pratica, mas quem ouve e não pratica, Jesus falou que ele é um insensato. Tiago fala: não sejam só ouvintes, senão vai ser igual um varão contemplando o rosto, né? E hoje o pessoal está tão assim, no mundo do culto ao corpo. Irmãos, eu estou preocupado com os espelhos. Eu estou ficando preocupado com os espelhos. Neuzinha, eu estou vendo pessoas assim, quando vê um espelho parece um imã. O Luiz fica assim, ó, aí faz pose, vira. Tem gente que dá uma respirada assim, ó, aí se olha assim, eu fico: meu Deus, o que está vendo? E aquelas poses, aqueles trejeitos. Tem gente quando vê um espelho, mas o espelho parece que encanta. Se perde, não presta atenção na conversa. E fica ali se admirando, um narcisismo, sabe? Aquela coisa de, né? Esse cara sou eu, igual o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Estufa o peito assim. O cara está ruim igual eu estou, sim, mas acha que, né? Aí já começa a andar até o jeito. Quando se olha no espelho, repara, até o jeito de andar muda, irmãos. Anda daquele jeito mais empinado. Aquela coisa mais... O que é isso, queridos irmãos? Pessoas que às vezes estão ouvindo a palavra, mas estão se contemplando, vendo o seu rosto natural no espelho. Aqui não seja... a sua beleza, o enfeite do cabelo, o frisado, mas que seja o interior lavado, santificado, adornado, um coração alegre, aformoseia o rosto. Às vezes a roupa está linda, o cabelo está arrumado, fala tudo bonitinho, gasta um dinheiro no salão comprando esses Kerastase da vida. Máscara capilar,
agora faz a progressiva, regressiva, não sei o quê. Irmão, isso é uma fortuna. Unha, francesinha, não sei o que lá, não sei o que lá, grigel, tem uns negócios desses por aí. Tem as coisas dessas. Esse mundo de vocês aí, né? Mas o coração está entristecido. Não tem santidade. Tem um peso no rosto. De que adianta estar tão bem vestido se não está exalando o bom perfume de Cristo Jesus? Por isso que essa insensatez, Jesus fala dos escribas e fariseus que davam mais valor ao juramento do ouro do santuário, achando que isso iria santificá-los. Jesus começa a falar que o problema não era o exterior. Jesus fala: vocês são como que sepulcros caiados. O que é isso? Irmãos, que coisa mais insensata é viver como sepulcro caiado. Por fora dá aquela mãozada, aquele cal, mas dentro o perfume já não é bom. A coisa está ruim. O que é isso? Vida de insensato. Jesus combate tudo isso e você vai ver então ele falar do acúmulo de riquezas, e Jesus fala: é uma insensatez colocar a tua esperança e a confiança na riqueza, mas coloque no Senhor, que te faz rico e te abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Há muita gente atrás da riqueza, do dinheiro, do contato, do empoderamento. Na verdade, estão se afastando do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, recomenda não trilhar o caminho da insensatez, mas procurarem compreender qual seja a vontade de Deus e andar em concordância com ela. Efésios 5:17. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala: insensatos Gálatas, capítulo 3. Será que vocês vão ser tão insensatos de, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem terminar na carne? Irmãos, nós passamos por tantas provas, Flávia, tantas dificuldades na vida, tantas coisas que às vezes tivesse um buraco dá vontade de entrar. Deus prova a gente. Há tantas coisas complexas que nós estamos passando, e às vezes dá vontade de pular do barco e agir como um homem natural. Mas o homem natural, ele é insensato. É nesse momento que a gente tem que ter sabedoria do trono da graça, para gerar santidade, que vai gerar freio, vai te conectar ao Senhor. E ele fala: vocês são tão insensatos que vocês padeceram tanto para agora terminar na carne. Irmãos, tem gente que entra em provas, em tribulações, na reta final, quase a bandeirada chegando, ele vai lá e toma uma atitude que não devia, o famoso chuta o pau da barraca. Ah, não suportei não, pastor, eu já peguei logo e fui. Sabe o que é isso? Insensato. Se tivesse sabedoria, ia suportar mas eu não aguento, pastor, porque não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o Senhor, que junto com ela manda o escape, para que possais suportar. Há uma capacidade de suporte, há uma capacidade de você agir com sabedoria, para você ser santificado diante do Senhor. Mas eu quero concluir essa reflexão pelas consequências da insensatez. Um pouquinho de insensatez, você vai comprometer toda a sua família. Desarmonia, tristeza, desgraça. Pois a Bíblia vai falar que o filho insensato é a desgraça do pai. A mulher sábia, ela faz o quê? Mas a tola, o que faz? Destrói com as suas próprias mãos. Por isso que a mulher tem o poder da influência, e o homem tem o poder da decisão.
E uma mulher sábia influencia um homem a ter decisões excelentes que vão levá-lo à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem esposas falando, meu marido não quer nada, meu marido isso. Irmã, influencia ele a que se santifique. E você vai ver, a tua casa vai ser uma maravilha diante do Pai. A desarmonia, a tristeza e a desgraça têm atingido pessoas que não estão observando as pequenas coisas que derrubam, aflição, castigo, herança maldita, vergonha, tudo isso diz respeito ao insensato. Provérbios 11, 29, ruína, destruição, basta um pouquinho de insensatez. E eu volto à minha pergunta categórica: será que nós temos sido insensatos na nossa trajetória de vida cristã? Quando a gente é confrontado com o erro, com o pecado, a gente quer justificar e vitimizar. Mas será que a gente não está fazendo aquilo que está todo mundo vendo e dizendo que está errado? Por que a gente tende a ficar com raiva de uma repreensão, de alguém que te confronta? E a Bíblia fala que o sábio, ele suporta o confronto e ele cresce, mas o tolo despreza. Ele não quer saber. Vai ficar anos e mais anos da vida sofrendo. Aí fica assim, porque agora minha vida profissional não dá certo. Porque aqui a porta não abre. Porque eu tenho não sei o quê. Mas vive uma vida de tolo e não se acha tolo. Porque está vivendo uma vida de uma profunda insensatez. Porque não aceita a correção. Porque não admite que extrapolou limite. Mas não quer santidade. Eu não estou querendo dizer que quem está com uma prova profissional, porta de emprego, é porque é insensato. Não, porque Deus prova a gente em várias áreas. Mas tem muita coisa na nossa vida retida. Muita coisa retida. Sabe por quê? Pela vida de insensatez que a gente é. Um pouquinho só. Você arrebenta com a sabedoria e acaba com a honra. Sabe, Osmar, é aquela coisa assim, é o flertar com o pecado. É aquela coisa que, 5 minutinhos, pecado assim, pecado você tem um insight para dizer assim, eu não quero. Se você começar, não vai me fazer mal não. Vai te levar para o buraco, irmão. Porque Deus está me chamando aqui, aí quer espiritualizar. E vou te falar mais. Quando você quer se associar a alguém que tem um ponto frágil, tipo semelhante ao teu, cuidado, os dois vão para o buraco. Escuta, quem tem ouvidos, ouça. Não, porque eu estou bem, eu estou num controle. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Sabedoria, limite. Até aqui eu vou, daqui para lá não dá não. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Será que o pote da tua vida espiritual está entrando algumas moscas que estão estragando o bom perfume de Cristo? Será que você se acostumou com alguns pecados que você deveria estar inconformado? Eu fico olhando a vida de Saul e a vida de Davi. Por que Saul não adulterou? Saul não matou e foi rejeitado por Deus. E por que é que Davi, que adulterou com Batseba, adulterou, ainda botou Urias para ser morto? Maria, que homem era Urias, que honra tinha Urias, que caráter tinha Urias.
A história de Davi é uma história que gera uma profunda reflexão. Uma vez eu preguei um sermão falando Davi e Uzias. Davi com Golias e Davi com Urias. Davi com Golias era um gigante. Que homem destemido. Davi com Golias estava lá dizendo: tu vens a mim com varas e paus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Davi teve, destemido, intrépido, ousado. Mas com Uzias foi um fracassado, um covarde. Davi foi adúltero e homicida, um covarde. Que pecados terríveis. Mas por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E por que é que Saul fora rejeitado? Só tem uma diferença. Aliás, foram ungidos pelo mesmo profeta, governaram ao mesmo tempo 40 anos para cada um, o mesmo tempo, a mesma coisa, tudo redondinho. Um rejeitado, o outro é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ei, você não está me entendendo? Eu estou afirmando para você que um homem adúltero, um homem que botou lá outro de frente para morrer com perversidade, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Você sabe qual é a grande diferença? É que Davi, quando era confrontado com aquilo que estava imundo na sua vida, quando foi confrontado pelo Natã, ele falou: pequei contra o Senhor. Como rei veio sendo apedrejado. E os soldados falando: quer que a gente dê um jeitinho nesse cara, tacando pedra no rei? Não é possível. E ele humildemente dizia assim: deixe ele tacar as pedras, porque eu estou merecendo essas pedradas. Ele podia dar ordem assim: corta a cabeça desse cara aí, virar as costas, aquele cara estava morto. Mas ele aceita as pedradas, ele aceita a correção, ele aceita a disciplina, ele começa a aceitar que ele precisa de limites, mesmo sendo rei. Porque se Davi, ele não queria mosca no seu pote, ele não queria afetar sua vida de santidade com Deus, e ele começa a falar: olha, mais vale um dia em teus atos do que outra parte mil. Ele dá valor à presença de Deus, a presença, estar com Deus, viver em santidade com o Senhor. Deus sabe, meu irmão, que eu e você vamos errar, nós vamos pecar, talvez hajam adúlteros, homicidas, mas o que vai fazer diferença na minha e na tua vida não é fazer como Saul, ao invés de falar, admitir erros e gerar santidade, ele fala: pressionado pelas circunstâncias, o povo me pressionou. Ele não admitia: eu tenho um erro, eu tenho um problema nessa área, me cura, me transforma. Eu só não aceito Deus vir num culto, assistir uma palavra do céu e não ser transformado por essa palavra. E Davi estava dizendo: eu pequei, eu vacilei, eu estou aqui diante do Senhor dizendo. E termina a história daquele homem, vem o castigo, criança vai morrer, que nasceu fruto desse adultério. Ele fala: Senhor, tem misericórdia. Não, uma semana sem comer, jejum. E ele suplicava a Deus: Deus, não mata essa criança não, mata a mim, quem errou foi eu. Deus fala: não, é com a criança. E depois de uma semana aquela criança morre. Davi levanta, Davi come, ele toma um banho, e ele continua glorificando o nome de Deus. Deus sabe, meu irmão, que você vai errar, Deus sabe que você vai tropeçar, Deus sabe que você vai cair. Mas o que vai gerar santidade na minha e na tua vida é a nossa capacidade de arrependimento, de nos voltarmos para Ele. Feche o pote, não deixe entrar mosca. Entrou uma mosca, está
Tá ruim o negócio aí. Irmão, se arrependa, volte-se para o Senhor. Não fique tentando tapar o pote com a mosca dentro, não vai dar certo. Não feche o pote com a mosca dentro, não. Não tenta falar pressionado pelas circunstâncias. Não tente empurrar para debaixo do tapete. Faça como Davi: errei, eu pequei, eu vacilei. Tem muita gente hoje que abriu o pote, entrou muita sujeira, mas quer jogar tudo para debaixo do tapete, dizendo: não fui eu não, eu sou um injustiçado, o povo me julga de uma maneira, não fiz nada disso, não é comigo. Cada vez mais dando desculpas para aquilo que realmente você praticou e você não quer se arrepender diante do Senhor. Só que você não percebe que tua vida está paralisada. Tua vida está paralisada. Sabe por que eu afirmo isso? Porque Provérbios 28:13 diz: o que encobre suas transgressões nunca, mas nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus abre o pote dele de misericórdia para essa igreja nessa noite, dizendo: eu quero agir com misericórdia, eu quero agir com bondade, eu quero perdoar pecados, eu quero restaurar vidas, eu quero restaurar planos, quero restaurar projetos. Agora, em nome de Jesus, pare de empurrar o pote com mosca para debaixo, abre o teu coração, seja sábio, venha viver uma vida de honra. Esse é o convite do Senhor para cada um de nós. Curve sua cabeça agora e fale com Deus. Eu quero desafiar você a falar: Deus, eu já não estou exalando mais esse bom perfume. Toda sujeira, Deus, na minha vida, sabe a imoralidade, sabe a pornografia, sabe a fofoca, sabe a inveja, a minha soberba, a minha prepotência, a minha arrogância, eu coloco diante do Senhor. Deus, quantas moscas já caíram no pote da minha vida, mas hoje eu me arrependo, Pai. Eu não quero encobrir minhas transgressões. Eu quero confessar e deixar. Eu quero admitir que eu extrapolei. Eu quero admitir que eu errei. Eu quero, em nome de Jesus, viver uma vida de temor, de santidade. Pai, eu quero santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu estou buscando o caminho da sabedoria como Salomão. Eu quero viver uma vida de honra, mas honrando o Senhor em todos os meus caminhos. Eu quero te honrar na internet, eu quero te honrar no meu casamento, eu quero te honrar na minha família, eu quero te honrar com a minha boca, eu quero te honrar com o meu proceder. Porque se eu fizer isso, eu vou atrair a honra, é honra, é honra. Eu quero, Deus, uma mudança radical hoje. Eu não quero mais encobrir. Eu quero mudança para valer. Eu quero santidade ao Senhor. E o caminho da santidade está muito claro para mim. Me dê força, Senhor. Eu preciso disso, Pai. Quantos estão conosco nessa noite que estão decidindo, dizendo: eu quero entregar minha vida nas mãos de Cristo Jesus e quero confessá-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Alguém na galeria tomando essa decisão, dizendo: pastor, eu quero. Onde você está? Erga sua mão, quero orar por você. Basta esse sinal, falando: eu quero, eu preciso. Alguém na galeria dizendo: sou eu, pastor. Toma essa decisão hoje. Onde você está? Alguém aqui à minha direita dizendo: hoje eu tomo essa decisão. Eu quero uma vida de santidade. Eu quero realmente viver para a glória do Senhor. Eu quero ter sabedoria, eu quero viver uma vida de honra. Eu confesso a Cristo como o único e suficiente Salvador. Alguém aqui à minha direita, onde você está? Erga seu braço, basta um sinal. Quero orar pela sua vida. Alguém à minha esquerda dizendo: pastor, sou eu. O Senhor me chama isso. Eu preciso. Onde você está? Não tem acanhamento, basta um sinal. Eu vou orar por você. O Espírito Santo vai te capacitar. Você vai sair daqui para viver uma vida cada vez mais próxima do Senhor. Ele perdoa os teus pecados. Ele vai te lavar com o sangue de Cristo Jesus. Você vai sair daqui purificado. Alguém tomando essa decisão conosco, presente aqui, dizendo: eu quero. Onde você está? Só um sinal, Senhor. Alguém no chat conosco falando: pastor, eu quero.
em nome de Jesus. Agora eu quero lançar um desafio para você que já entregou sua vida a Cristo Jesus. Você que está dizendo: pastor, não aguento mais pedir a Deus para me libertar disso, mas eu caio. Pastor, quando eu vejo eu cometi, quando eu vejo eu fiz, mas nesse momento eu estou pedindo santidade, santidade. Deus, eu me apresento como aquele que se humilha, que se quebranta. Eu quero viver vida de comunhão contigo. Não importa a mosca que caiu, a brecha que foi dada, o Senhor te chama hoje para restaurar, para renovar. Quantos querem fazer essa oração com o pastor? Vou pedir a você, fique de pé em nome de Jesus. Isso, pode ficar de pé agora, Deus. Isso, eu falo, eu quero renovar, eu quero restaurar. O Senhor te chama hoje para isso, falando: eu vou purificar, eu vou santificar. Há mais alguém? Vários estão de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez falte você. O Espírito Santo hoje está falando: é o tempo, renova, arrepende-te, volta para mim. Eu não sei se é alguém desviado do Evangelho, dizendo: pastor, estou voltando. Alguém conosco está nessa condição, falando: sou eu, pastor. Onde você está? Faz um sinal assim, só para eu saber. Estou vendo você aqui. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém dizendo: pastor, hoje eu volto. O Senhor me chama a santidade, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Mais alguém dizendo: sou eu. Onde você está? Quero orar também por você. Isso. Há mais alguém que está dizendo: eu quero, pastor, vou ficar de pé, quero orar pela sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra é viva e é eficaz. Ela tem um grande poder. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ser agora a fortaleza na vida dos meus irmãos que corajosamente estão dizendo: eu quero santidade. Renova a aliança. Qualquer coisa que tenha sido quebrada no passado, o Senhor é poderoso para dar agora um renovo, um novo pacto, uma nova maneira de viver. Perdoa os seus pecados. Eles estão corajosamente dizendo: Rei, mas eu quero restauração. Pai, esses solos férteis que se posicionam agora têm liberdade para o teu Espírito agir, para transformar, para encorajar, para capacitar, e que possam viver agora segundo homens e mulheres de acordo com o teu coração. Que tudo que Saul fez, eles possam, ó Pai, estarem cada vez mais fazendo exatamente o oposto. Que busquem sabedoria, que andem em honra com o Senhor em todos os seus caminhos, e que possam fechar o pote para que nada de mal ou de ruim possa estragar o bom perfume de Cristo Jesus em suas vidas, ó Pai. Toma a vida desse homem que estava fora, desviado, e hoje retorna, Pai. Que seja um andar diferente. Marque o Deus nessa trajetória todo o tempo. Que sejam alvas as suas vestes de louvor e adoração ao nome do Senhor. Confiados em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos, agora e para todo sempre. Amém, amém. Você pode estar de pé? Vamos adorar o Senhor.